Boa tarde a todos. Todos estão bem? Beleza, então. Hoje iremos fazer um evento, né, um webinar a respeito do Microsoft Syntex, que é uma novidade da Microsoft, que vai muito na parte de aprimorar a experiência do SharePoint, né, o SharePoint Online, que já é uma ferramenta bem popular da Microsoft na parte de file server. E a gente vai falar um pouquinho, então, da parte de inteligência artificial, de arquivamento e backup no SharePoint, beleza? Essa é a nossa agenda de hoje. Então, começaremos com a introdução do Microsoft Syntex, depois veremos o backup e o arquivamento no Microsoft 365, que são as duas maiores novidades do Microsoft Syntex. Veremos a parte de processamento de documentos, que aí começa a parte de IA, né, inteligência artificial, para otimização dos processos, né, otimização do trabalho, também utilizando IA na marcação de imagem e taxonomia, e a parte de tradução de documentos e reconhecimento óptico para facilitar aí, o dia a dia e a digitalização da empresa, beleza? Antes de entrar no software de fato, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a MapData. A gente já está há 30 anos no mercado de software. Começamos com a parte de Autodesk e expandimos para outras fabricantes, no caso Adobe e Microsoft, que é a que eu faço parte. E além da revenda da licença em si, a gente também faz toda a parte de treinamento online através da nossa plataforma EAD, treinamento ao vivo, parte de suporte técnico, consultoria, pós-venda, porque o nosso lema é que não é apenas a comercialização do licenciamento, mas também fazer com que nosso cliente use ao máximo a solução adquirida. Meu nome é Vinícius Prado, eu sou especialista técnico Microsoft aqui na MapData. Minha formação acadêmica é em jogos digitais, mas eu acabei indo para a parte de infraestrutura e segurança. Já estou há 2 anos como especialista técnico em Microsoft 365, indo para o 3º ano. E, além disso, eu sou entusiasta na parte de tecnologia e segurança e sempre tentando resolver problemas através da criatividade e inovação. Eu coloquei um pedaço da apresentação para falar do SharePoint Online, que como ele é a base, né, onde o Syntex vai funcionar, eu achei legal falar dele. Então, é uma ferramenta já bem popular, bem difundida no mercado, e ele faz a parte do file server. Então, ele é um file server totalmente em nuvem. Então, você não precisa se preocupar com a parte de hardware, a parte de licenciamento do hardware, né, a parte de infraestrutura, não se precisa preocupar com o sistema operacional, né, o gerenciamento de um Windows Server, o gerenciamento de um Linux. Não se precisa preocupar com a parte de identidade, né, gerenciamento. Não precisa se preocupar com VPN, né, no acesso, porque o SharePoint ele é acessível via internet, né? Então, o usuário consegue acessar de qualquer lugar, tendo internet, e de qualquer dispositivo também, né? Então, não é apenas no desktop, ele funciona na versão web, na versão mobile, funciona em tablets. Então, ele é uma solução pronta. É só você adquirir ela, né, através do licenciamento, fazer o upload dos arquivos, né, configuração dos permissionamentos e utilizar, beleza? Então, além de todas essas vantagens que a equipe de TI, né, que faz o gerenciamento da infraestrutura tem, o usuário final também é beneficiado pelo SharePoint. Então, a experiência do usuário final também é muito boa. Tem toda a parte ali de colaboração, integração com o Microsoft 365, né? Então, você vai ter uma integração com o Teams, né? Uma integração com um Planner, por exemplo, com o Lists, né? Do SharePoint, além da integração com o pacote Office em si, né? Com a edição de documentos, né? Sem você precisar que o outro colaborador encerre ali a edição para você acessar. Então, você tem todos esses benefícios com o SharePoint Online, e também tem uma segurança muito alta, né, uma conformidade avançada. Além do fato de que hoje é muito mais fácil você invadir
um servidor de uma empresa de pequeno e médio porte, né, comparado com uma gigante da tecnologia, né, no caso da Microsoft. Tem muitas configurações de segurança que o próprio administrador de SharePoint consegue realizar também. Então, por exemplo, filtro de IP, bloqueio de extensões, a parte de bloqueio de links de compartilhamento, né? Tomar cuidado com links de compartilhamento, além de toda a parte de conformidade e auditoria, né? Tem auditoria ali pelo usuário final, tem auditoria através do painel de administração do 365, tem a parte de lixeira, né, para os arquivos excluídos, a lixeira de segundo nível, que apenas os administradores têm acesso, né, para recuperar um arquivo que foi intencionalmente excluído ou foi excluído sem querer. A parte de pesquisa de conteúdo, que você consegue pesquisar, né, isso em todo o 365, não só no SharePoint, pesquisar através de uma consulta, né, então você consegue pesquisar arquivos, e-mails por usuários, por palavra-chave, por data. Então, ela tem muitos recursos na parte de segurança e na parte de conformidade também, né? Falando a respeito do SharePoint Online, beleza? Quando a gente pensa no Microsoft Syntex, a gente pensa no Data Lifecycle, que é o ciclo de vida dos dados, né? O ciclo de vida, ou a vida útil dos documentos. Então, iniciando ali com a parte do upload, ou a criação do arquivo, né, dentro da estrutura do SharePoint, o processamento e classificação usando inteligência artificial, né, para facilitar a pesquisa e organização dos documentos, né, e economizar tempo também. A gente sabe que tem alguns setores, né, alguns cargos que dependem muito da revisão de documentos e leitura de documentos. Então, quando você tem um processamento e classificação com IA, esse tempo é economizado. Vamos ter também o backup para aumentar aí a segurança das informações. E, por fim, o arquivamento dos documentos que já não são tão acessados, mas precisam ser guardados por motivos de compliance ou até para redução de custo, beleza? E aí a gente volta, né, com upload, processamento e por aí vai, certo? Começando pelo backup do Microsoft 365, que é de longe a solução mais pedida pelos nossos clientes, né? O pessoal sempre questiona, né, quando está migrando para o SharePoint, ou até os que já migraram, sobre uma função de backup para ele, e até então não existia. Aí a gente fazia o backup usando ferramentas terceiras, aí podia ser uma ferramenta terceira de backup que o cliente já utilizava, ou a gente sugeria uma, que fizesse essa ponte, né? Então, que conseguisse conectar no SharePoint e enviar os arquivos para um outro lugar, que aí a gente sempre recomenda a nuvem do Azure, da Microsoft, mas poderia enviar para outra nuvem, ou enviar para um servidor local, por exemplo. E funcionava, só que ele não é tão simples quanto o backup nativo, né, agora com o Microsoft Syntex, né? Então você tinha que se preocupar com o SharePoint, se preocupar com a ferramenta terceira, com o licenciamento dessa ferramenta e com o destino, independente ele de qual for. E eles não se conversavam muito bem. Agora, com o Syntex, a gente tem esse backup do 365 centralizado no painel do Admin Center e que você consegue fazer ali com poucos cliques, beleza? Temos também o backup e a restauração facilitado. Então, da mesma maneira que você consegue iniciar o backup muito fácil, você também consegue visualizar a saúde dele e restaurar quando necessário, também de maneira muito fácil, tudo no painel de administração do 365. E também, o mais importante, é a proteção contra ransomware, porque o SharePoint ele tem inúmeros recursos que evitam a perda de arquivos, né? Igual eu comentei no começo, então auditoria, o versionamento, a lixeira de primeiro e segundo nível, a pesquisa de conteúdo, mas nenhum desses recursos funcionava contra ransomware, porque uma vez criptografado, ele criptografaria até todas as versões do arquivo, ou os arquivos da lixeira, os arquivos acessíveis através da pesquisa de conteúdo. E agora, com
o backup do Microsoft 365, você tem essa proteção a mais. Inclusive, né, eu vou mostrar mais para frente, mas você consegue restaurar esses arquivos do backup de duas maneiras, né? Criando uma conta separada, né, fazendo backup nela, ou usando a função de rollback, a função de reversão. Então, você consegue trazer o backup, você consegue trazer um site do SharePoint, uma caixa de Exchange, né? Consegue trazer para um ponto anterior ali no tempo, que pode ser antes de um ataque de ransomware ou antes de uma exclusão em massa de arquivos, beleza? E a solução é mais voltada para o SharePoint Online, né? Mas no caso do backup, né? Ele funciona também para o Exchange Online e para o OneDrive corporativo dos usuários, beleza? Outra coisa importante é o compliance interno. Então, tem muitas empresas que têm políticas que exigem, né? Essas políticas podem vir da própria empresa ou de fornecedores, né? De parceiros, que os dados tenham um sistema de backup nos moldes mais parecidos com o que é feito, né, no servidor local, por exemplo, né, de você ter o backup todo dia, né, e ele ser guardado por uma taxa, né, de retenção. Então, tinha muitas empresas que acabavam não migrando para o SharePoint, né, apesar do desejo, porque tinha que atender essas normas de compliance. E agora, com o Syntex, a gente consegue resolver essa questão, beleza? Aqui tem algumas telas do Microsoft Syntex na parte de backup. Esses prints foi eu que tirei. Eu configurei ele tanto no meu OneDrive quanto no site do SharePoint que eu mais utilizo, e também na minha caixa do Exchange, né? Então, aqui ele mostra a política, né, como ela funciona. Então, você vai ter ali o backup incremental, que é o mais famoso, né, atualmente, a cada 15 minutos, e esses backups são guardados nas 2 primeiras semanas, e depois dessas 2 primeiras semanas, né, depois dos 14 dias, ele é mantido por semana, certo? Então, você tem ali, para os primeiros 14 dias, um backup bem rápido, né, com um intervalo de tempo bem curto. Hoje, não é possível você editar essa política, né? Ela vem por padrão, e na documentação também da Microsoft não diz nada a respeito de uma possível edição, mas eu acredito que em algum momento será possível sim você editar a política, né? Ou criar uma política personalizada. A próxima tela é uma tela que já na parte de restauração, né? No caso aqui uma restauração do OneDrive, e também é super simples, né? Então eu escolho ali o fuso horário, a data, o horário. Aqui ele me mostra pontos de restauração rápido, porque ainda está no período de 14 dias, né? Então eu consigo trazer ali backups num intervalo de tempo muito curto. E aí, né, se fosse um backup mais antigo, aí seria por semana, beleza? Então também bem tranquilo. Aí eu confirmaria aqui o ponto de restauração e escolheria, né, se eu gostaria de mandar, no caso aqui o OneDrive, se eu gostaria de mandar para uma nova conta do OneDrive ou se eu gostaria de fazer o rollback, né, e trazer o OneDrive para como ele estava nesse dia e a hora que eu selecionei, beleza? Aqui tem um videozinho da Microsoft mostrando mais ou menos como funciona, né? Um vídeo bem simples, mas é legal de ver que, primeira coisa, está no portal da Admin Center, então é bem tranquilo de configurar, né? É bem conhecido aí, né? Pelo pessoal que administra o Microsoft 365. No caso, ele escolheu o backup completo do tenant, né? Então, ele selecionou automaticamente todas as contas do OneDrive, do Exchange, sites do SharePoint, mas você pode fazer também por usuário ou por site, né? E aqui ele mostra a restauração. Então, ele selecionou que ele quer restaurar o Exchange. No caso, ele seleciona todas as caixas, né? Que seria simulando um ataque de ransomware, né? Então, ele vai voltar para essa data e hora que ele colocou ali na última etapa, beleza? Então, ele consegue restaurar todas as contas do Exchange
em pouquíssimo tempo, né? Muito mais rápido e prático do que se fosse usando ferramentas terceiras, né? Igual a gente fazia antes, né? E até o impacto para o usuário é muito menor, beleza? Agora falando um pouquinho do arquivamento, né? Esse específico do SharePoint, também tem os mesmos benefícios, né? Então, é uma ferramenta nativa e centralizada, também gerenciável ali pelo painel de administração, né? No caso, o painel de administração do SharePoint, de maneira bem simples, e sem a necessidade de ferramentas terceiras, que era uma solução que a gente adotava antes. Então, o arquivamento, a gente também usava uma ferramenta terceira conectada ao SharePoint, que movia esses arquivos, né, que já não eram arquivos quentes, né, arquivos que eram tão acessados, para um armazenamento que ficasse mais em conta, né, um armazenamento mais barato. Aí poderia ser, novamente, uma camada fria no Azure ou em outras nuvens, ou um servidor local. Outra coisa que faziam também, fazem bastante, na verdade, é mover os arquivos pouco utilizados do SharePoint para uma conta específica do OneDrive, porque o custo hoje do Giga no OneDrive é mais em conta. Só que também não é uma solução muito prática, né? Ela é pouco prática e não é tão gerenciável quanto você usar o Syntex para fazer o arquivamento do SharePoint, beleza? Então, você vai ter, né, novamente, a ferramenta centralizada e o arquivamento e a restauração são muito simples, né? Você, com poucos cliques ali, você consegue arquivar um site ou restaurar ele, né, tirar ele do arquivamento muito facilmente. Até para o usuário é mais prático, né? Porque quando ele tenta acessar um site que está arquivado, ele receberá uma mensagem avisando que o site foi arquivado e para ele contatar o administrador caso ele precise acessar aqueles arquivos, né? Caso precise tirar o site do arquivamento. Beleza? Além disso, todas as permissões, né? Todas as permissões e configurações do SharePoint, elas são mantidas. Então, quando o site volta, ele volta pronto para uso, né? Diferente usando ferramentas terceiras ou arrastando para o OneDrive, beleza? E o mais importante, que é o motivo principal de soluções de arquivamento, que é a economia de custo. Hoje, a camada de arquivamento do SharePoint tem um valor muito inferior ao custo do Giga no SharePoint, né? Então, a gente tem muitas empresas que alcançam esse limite do SharePoint, que, de maneira resumida, é 1 giga inicial para a organização e 10 gigas por usuário licenciado. E aí, quando a empresa chega nesse limite de 2, 3, 4 teras, é necessário adquirir uma licença, né, que é o Extra File, que expande o SharePoint de 1 em 1 GB e aí ele contrata a quantidade que é necessário. E o arquivamento no SharePoint, ele vem para reduzir esse custo de armazenamento extra adquirido no SharePoint. Então, você envia os arquivos menos utilizados para essa camada e ele para de ocupar o armazenamento principal do SharePoint, e aí você pode cancelar as licenças, né, do Extra File, por exemplo. Outra coisa muito importante também é o compliance interno. Então, tem empresas que necessitam de políticas de arquivamento, né? Então, manter arquivos por 1, 10, 50 anos e fazer isso sem pagar um valor muito caro. E até porque quando você arquiva um documento e ele fica inacessível para o usuário, a qualidade desse arquivo ele aumenta, né? Quando esse arquivo não é acessado, não é revisado, quando você de fato remove aí o acesso do colaborador. Então também funciona para a parte de compliance de algumas empresas. A Microsoft ela criou essa tabelinha aqui para mostrar como funciona a economia na parte de arquivamento do SharePoint, e a princípio ela pode ser um pouquinho confusa, mas é bem tranquila. Aqui na esquerda, a gente vai ter a porcentagem de arquivos removidos do arquivamento, né? Podendo variar de 1% a 100%. E aqui na parte superior, a gente tem a quantidade de que esses arquivos são removidos do arquivamento. Então, removidos
uma vez por mês, né, uma vez por quarter, uma vez a cada 4 meses, 2 vezes no ano e uma vez por ano. Aí como que eu gosto de ler essa tabela, né, os números dentro, a porcentagem de economia. Então eu gosto de começar aqui pelo canto inferior direito, que se você recuperar 100% dos seus arquivos que estão no arquivamento, uma vez por ano, você ainda tem uma economia de 50%, beleza? E aí, recuperando 100% dos seus arquivos 2 vezes por ano, uma economia de 25%. Se você restaurar a cada 4 meses, aí você já vai igualar o custo da operação com o custo do giga armazenado, né? Então aí você não vai sair nem no lucro, nem no prejuízo. Isso é uma característica de todo o sistema de arquivamento, onde o custo por giga ele é muito barato, né? Você vai ter um custo bem menor, só que o custo da operação, né? E aí a gente entende como editar, escrever, né, arquivos, copiar, mover, é um custo muito alto. Então, isso em qualquer sistema de nuvem, quanto mais vezes você interage com os arquivos que estão no arquivamento, ele tem um custo maior de operação. Por isso que, se você recuperar 100% dos arquivos, né, do arquivamento a cada quarter, aí você já começa a ter prejuízo. Então, é legal a gente ver nessa diagonal aqui, onde ainda há vantagem, né, de você manter esse arquivo. E num cenário mais real, onde os arquivos, os documentos arquivados são recuperados, né? Você não recupera 100% deles, né? Geralmente é 20%, 15% de tudo que está arquivado. Você ainda vai ter lucro se você recuperar a cada mês, né? E quanto menos vezes você restaurar esse arquivo, maior a porcentagem de economia, né? A porcentagem de lucro comparado com o armazenamento extra, né? Com extra file, beleza? Agora entrando um pouquinho na parte de IA, né, com o processamento de documentos. Então, a partir de agora, né, todos os recursos de IA, eles já existiam no Power Automate, né, você já conseguia fazer utilizando o Power Automate, usando o AI Builder, conseguia usar alguns recursos do Azure de inteligência artificial, e a Microsoft facilitou isso. Então, ela transformou em um recurso nativo, né, do Microsoft Syntex, e você consegue treinar a sua inteligência artificial e colocar ela para ler os documentos e para ajudar você no dia a dia, né? Então, os principais pontos é a otimização de tempo. Então, você consegue consumir mais informação muito mais rápido, né? Porque a IA vai extrair o que é importante de cada documento para você. Você tem uma organização aprimorada. Então, como a inteligência artificial ela vai gerar metadados para os documentos, eles ficam muito mais fáceis de serem localizados, serem pesquisados. Inclusive, você consegue, pensando num cenário de notas fiscais, por exemplo, né, isso aí vai ficar mais claro mais para frente, mas a inteligência artificial consegue extrair os valores de cada nota fiscal e organizar, né, do maior valor para o menor valor, e você consegue ter toda essa visibilidade sem abrir o arquivo. Então, aumenta muito a produtividade, é algo muito prático. E com a facilidade, né, vem também a redução de falhas humanas, né, na hora de extrair as informações dos documentos, né? Então, como você vai ter que ler menos documentos, as informações vão ficar mais claras, a redução de falhas é menor. Além disso, você tem insights valiosos, porque você consegue usar a pesquisa do SharePoint, que sem o Syntex é apenas uma pesquisa de termos, mas com o Syntex ele vira um chat que traz perguntas como se fosse um chat GPT, por exemplo, né? Então você consegue pesquisar, perguntar qual foi o faturamento mensal, ele faz a análise em todos os documentos e traz essa informação para você, certo? Eu particularmente, eu sou meio cético para novas tecnologias, né?
eu geralmente acredito depois que eu vejo e testo a ferramenta, né? O Syntax na parte de processamento de documentos eu testei, então, com um ambiente real aqui da MapData, né? Eu não posso mostrar porque tem informações confidenciais, mas eu peguei várias notas, né? E você faz um treinamento na máquina antes, e depois as próximas notas ela lê sozinha e traz as informações para você, né? As informações que você pediu. Eu testei, né? Em 2 cenários, né? Tem um videozinho depois de um teste da Microsoft, né? Vai ficar mais claro para vocês verem. Mas, de fato, é muito prático. Então, a gente consegue usufruir de uma inteligência artificial sem precisar de uma especialidade em inteligência artificial, em desenvolvimento. Eu gosto de pensar que é como se fosse uma democratização da inteligência artificial. Então, em poucos instantes, em poucos cliques, você consegue treinar uma inteligência artificial e colocar ela para trabalhar para você, beleza? Então, aqui tem algumas telas dos documentos, né? Aqui, em alguns exemplos, né? Aqui tem um documento em PDF e ali tem os termos, né, em verde, que eu vou pedir para a inteligência artificial extrair dos documentos, né? Esse aqui é um dos tipos de extração de dados, né? Funciona tanto em documentos livres ou em documentos estruturados ou semi-estruturados, né? Então, tem um suporte bem legal para você utilizar. Esse aqui é um exemplo que eu gosto, né? Que é um documento que foi escaneado, né? Tem até uma marca ali de um copo que parece ser de café, mas mesmo assim a inteligência artificial ainda consegue ler o documento e extrair os campos para você. Então ele consegue pegar o nome, endereço, telefone e a tabela ali embaixo, né? Isso não só em documentos escaneados, mas também em fotos. Então esse aqui são exemplos de notinhas, né? E também que os colaboradores tiraram foto, armazenaram no SharePoint e o Syntax conseguiu extrair essas informações para não precisar, né? Você tem que ficar abrindo imagem por imagem, procurando uma informação específica, certo? Agora tem um vídeo aqui mostrando como funciona, né? Então ela vai abrir ali o Syntax e criar, né, treinar um modelo para encontrar algumas informações, né? Ela escolheu o modelo livre, onde você vai selecionar os campos e dizer, né, o que aqueles campos são para a inteligência artificial conseguir encontrar nos próximos documentos, né? Ela vai fazer a criação. Aqui ela vai adicionar quais variáveis, né, que a inteligência artificial vai ter que buscar dentro do documento, né, e que tipo que essa variável é, e vai fazer a adição dos documentos para treinar a inteligência artificial, né? Então, com 5 documentos, você já consegue iniciar um treinamento, mas é claro que com mais documentos, o treinamento funciona melhor. E agora ela vai manualmente marcar no documento quais campos que a inteligência artificial precisa pegar e o que esses campos significam. Aí, no momento em que você faz isso para os 5 documentos, né, que você treina a inteligência artificial, todos os próximos documentos que você colocar no SharePoint que sigam esse padrão, a inteligência artificial vai conseguir extrair para você. Está terminando, né, de configurar. Vocês podem ver que aparecem algumas colunas ali com as variáveis, né, que precisa ser extraído do documento. E no momento em que ele sobe outros documentos, a inteligência artificial começa a processar essa informação e marcar ali nos campos, né, as informações que ela pegou dentro do documento, né? Então fica muito mais fácil de você visualizar essas informações, né? Então, por exemplo, né, se você não tivesse o Syntax, você teria que abrir documento por documento para saber qual que é o agreement date, né? Ou qual que é o monthly rent, e saber qual que é o maior, por exemplo, né? Você teria que ler os 5 documentos, além de que essas informações geralmente não são tão fáceis de achar nos documentos.
E com o Syntex, ele traz tudo para você e coloca aí na tela inicial do SharePoint, beleza? Aí você consegue fazer toda a parte de filtro, a parte por pesquisa, né? Você pode pesquisar por agreement date, né? E em vez de, né, ter que pesquisar pelo nome do documento. E também resolve aquele problema que muitas empresas enfrentam, que é o documento com um nome imenso, né? Então a pessoa coloca o CNPJ da empresa, por exemplo, o CNPJ, a razão social, a data, o valor, coloca todas essas informações, coloca tudo no nome do documento para facilitar, né, a busca por eles depois. Com o Microsoft Syntex, você também resolve esse problema, até porque no SharePoint, apesar de grande, né, existe um limite ali na URL, né, de quantos caracteres são suportados na URL, beleza? E não apenas, né, processamento de documentos, né, mas também faz a marcação de imagens, né? Então, para o pessoal que trabalha com marketing, ou que trabalha com fotografia, ou de outras áreas, né, que precisam manipular imagens, o Syntex também funciona nesse caso. E aí, novamente, né, promovendo a otimização do tempo, né, de um ser humano, né, ter que classificar a imagem por imagem. A parte da organização é aprimorada, então é muito mais fácil você localizar as imagens, né, porque elas ficam no metadado, né, da imagem, fica ali as tags, e também tem a pesquisa avançada. Então, por exemplo, né, para o pessoal que trabalha com design, por exemplo, eu quero trazer todas as imagens que contenham vermelho, por exemplo, contenham amarelo, ele traz, mesmo que se essa imagem, essa informação, né, não esteja no nome da imagem, por exemplo. Esse aqui também foi um dos recursos que eu testei, né? Vocês podem ver, esse aqui é um print, né, da minha infraestrutura no SharePoint da MapData. Então, eu subi algumas imagens ali. Vocês podem ver que aparece um campo chamado marcações de imagem, onde ele coloca todas as tags de cada imagem, né? Então, eu vou mostrar as imagens também para ficar mais fácil. Então, você pode ver, né, que essa imagem aqui do farol, e aqui na direita você tem as tags que o Syntex colocou, né? Então, árvore, céu, colina, construção. E caso você tenha alguma tag que não tenha saído correta, ou você queira colocar uma tag a mais, você também consegue editar esses metadados da informação. Beleza? Eu testei em português, né, em português Brasil, né, está funcionando muito bem, mas pela documentação na língua americana, né, em inglês, ele tem um desempenho ainda um pouquinho maior. Então, mas acredito que o pessoal talvez já esteja acostumado também que trabalha, né, com banco de imagens, a realizar a pesquisa usando termos em inglês. Então, nesse caso, não faz muita diferença, né? Aí eu mais algumas imagens de exemplo, inclusive quem souber da onde que é essas imagens aí, deixa no chat, fazer um favor. São imagens clássicas, né, para o pessoal de TI. E aqui mais uma aí para vocês verem, certo? E depois mostrando aqui a tela de pesquisa, né? Então você consegue pesquisar pelas tags que foram inseridas na imagem, né? Então pode ver que eu pesquisei pelo termo flor e nenhuma delas tem flor no nome, mas mesmo assim trouxe, né, as 3 imagens que tem essa tag, né? Então isso ajuda muito. Essa parte de tag, né, de metadados, também funciona para documentos, né? Então ele faz a aplicação tanto em imagem quanto em documentos, mas eu acho que na parte de imagens fica mais fácil para ver, né? Por isso que eu trouxe esse exemplo, beleza? Falando um pouquinho aqui da parte de tradução e reconhecimento óptico, você vai ter a tradução utilizando inteligência artificial. Esse era um dos que, antes de existir o Syntex, né, eu utilizava através de uma automação do Power Automate que conectava no Azure, na inteligência artificial de tradução do Azure. E agora
eu posso usar através do Syntex, né? Ele é bem tranquilo, então é só você selecionar ali quais documentos que você quer traduzir, pode escolher o idioma original e o idioma para qual vai ser traduzido, ou pedir para que ele detecte, né, automaticamente o idioma, e assim você também tem toda a parte de otimização de tempo, também tem organização aprimorada, e isso já no caso do reconhecimento óptico, né, e a digitalização das informações. Então tem muita empresa ainda que sofre com a parte de digitalização dos documentos. Aí, no caso do Microsoft Syntex, é só você subir essas imagens em uma biblioteca do SharePoint, onde ele esteja habilitado, que ele já vai fazer a parte do reconhecimento óptico, né? Ele vai ler os documentos, né? Pode ser imagens, PDFs, e transformar em documentos como PDF, né? Em documentos editáveis. Então é muito bom, até pensando aí, talvez numa causa ambiental, né? Além da otimização dos processos, né? E facilitação do trabalho do dia a dia do colaborador. Aqui tem um videozinho também, né? Dele mostrando a parte de tradução, então é bem tranquilo, ele seleciona quais documentos ele quer traduzir, seleciona ali, no caso ele usa o Autodetect e usa no modelo em inglês, e aí ele faz a tradução, e aparece uma pastinha ali com todos os documentos dentro traduzidos. Inclusive ele fala ali, né, esse arquivo foi traduzido do espanhol para o inglês pelo Microsoft Syntex, né? Uma coisa bem legal é que na parte de processamento, né, das informações que a gente viu lá atrás, ele mantém esses dados no arquivo, né? Então você não precisa reprocessar as informações após você ter traduzido um documento, por exemplo, né? Ou ter feito a leitura óptica dele para, né, que era uma foto, né? E você quis transformar ele em PDF, por exemplo. Beleza? Aí, né, uma das partes mais importantes, né, que é como funciona a parte do custo, né, do Microsoft Syntex, né? Então, toda a parte de assinatura dele é gerenciada através do Azure no modelo pague conforme uso. Então, não existe uma licença do Microsoft Syntex, né? E o modelo de pagamento é pague conforme uso. Então, à medida que você vai utilizando esses recursos, né, igual eu comentei, então, à medida que você processa um arquivo, você coloca tag em uma imagem, faz a tradução, ou arquiva um site, isso tem um custo. E esse custo ele vai sendo acumulado, né? E aí, mensalmente, você faz o pagamento, beleza? E ele é muito bom e funciona muito bem para o Microsoft Syntex, porque você tem os custos proporcionais. Então, você não precisa adquirir uma licença, por exemplo, que processe 500 mil arquivos e depois ter aquele medo de, putz, e se eu não conseguir processar tudo isso de informação, né? E se eu acabar desperdiçando, né, essa licença. Então, não existe esse problema, porque ele é proporcional ao que você utiliza, né? Então, à medida que a sua estrutura vai crescendo, o custo ele também vai crescendo, né? Se a estrutura diminuir ou for uma época onde tem um uso menor, o custo também irá diminuir, beleza? Aí, no caso, as ações são o que, né, o que é cobrado, né, no Syntex. Na parte de inteligência artificial, são as ações, né? Geralmente é um custo ali de centavos, né, por documento processado ou por imagem processada, documento traduzido. E na parte de backup, a gente vai ter um custo por gigas. Então, no backup é bom porque no começo, quando você começou a fazer o backup, vai ter um custo, né? E à medida que ele vai aumentando, esse custo aí vai aumentando proporcionalmente, né? E se diminuir, né? O que geralmente é difícil quando a gente pensa em backup, né? O backup diminui, o custo diminui também. Para o arquivamento é bem parecido, ele vai ter o custo por giga armazenado e depois vai ter o custo da operação, né? Que foi aquela
tabelinha que eu mostrei para vocês, né? Então, cada vez que você tira um arquivo, tira um site do arquivamento, ele gera um custo, né? E ele também é no modelo pague conforme uso. Aí você tem alguns benefícios, né? Então, a flexibilidade e escalabilidade. Então, você consegue esticar, né, o ambiente muito facilmente. Então, se existir um aumento previsto, você não precisa correr atrás de adquirir mais licenças, né, ou de realizar esse estudo, porque é tudo proporcional. É só você deixar fluir ali que vai vir de acordo com o que você utilizar, né? Se teve um pico, o custo vai vir um pouquinho maior, se não houver esse pico, virá um pouquinho menor. E o mais legal, que eu vejo aqui, né, como na parte técnica, né, é a viabilização de testes. Então, não existe o risco de você pegar uma licença mensal, uma licença anual, testar, ela não ser satisfatória e depois você ficar com ela parada. Então, no caso aqui, você consegue treinar a sua inteligência artificial, consegue testar ali com 10, né, com 50 documentos, né, que seja ali na parte de processamento, sem gastar muito, né, sem ter esse impacto financeiro logo ali de cara. Então é muito bom, né? Até para a parte do backup, né? Vou testar como funciona o backup, escolhe uma conta menor ali, ou uma conta de TI, né? Sempre existe uma conta de TI que a gente faz os testes. Faz o backup dela, faz o arquivamento de um site, vê como funciona, e depois, né, à medida que você for implantando para a organização, esse custo aí vai aumentando proporcionalmente, beleza? E a última vantagem aqui, né, é que não há compromisso. Então, a ferramenta não atendeu, não teve o desempenho esperado, é só você cancelar os recursos, que no momento em que você cancelar, ele para de cobrar, né? Então, se você usou 15 dias ali, né, de um backup, e parou de usar, aí o Syntex ele apaga, né, os backups e para de cobrar, né? Vem só o custo dos 15 dias que você utilizou, beleza? Então, isso. O Microsoft Syntex, né, tem muito mais recursos dentro deles, né, na parte de inteligência artificial e manipulação de documentos, mas esses foram os que eu quis ressaltar aqui para vocês, né, queria trazer como novidade. Então, arquivamento, backup e a parte de inteligência artificial, certo? Então, nesses 15 minutinhos finais, a gente pode fazer aqui as perguntas e respostas, né, o Q&A. Então, se ficou alguma dúvida, você pode enviar no chat, que eu já vou ter acesso aqui e responder, ou algum feedback, alguma opinião, a gente também pode fazer mais parecido com um modelo de bate-papo também, beleza? Então, a Jerusa Ribeiro enviou algumas perguntas aqui. A primeira é se é um GED, né? Eu já ouvi esse termo, né? Eu não lembro exatamente o que é, mas é para organização de arquivos, né? De imagens, né? Mais especificamente, que no caso seria aqui para a parte do syntax, né? Seria nessa parte aqui de tags, né? Ele funciona assim, que a parte de tags é bem eficiente. Então, se você ver aqui pelos exemplos, né? Ela também pergunta se ela consegue identificar objetos, né? Nesse exemplo aqui, ele identifica, né, a flor, a cor, né? Traz várias variáveis de flores, né? E traz a cor também. Nesse aqui também traz bastante características, né, da imagem. O Alexandre complementou aqui, né, a gestão eletrônica de documentos, né, que é o GED. Então, é bem legal, assim, dá para utilizar, né? E aqui a imagem cortou, mas tem mais tags abaixo, beleza? Tem outra pergunta, se joga para um banco de dados, né? Esse banco de dados, ele fica no SharePoint, então, eu acho que aqui eu consigo mostrar melhor. Ele fica junto ali do arquivo, dentro do próprio SharePoint, você tem as tags ali que você consegue consultar, né? Ali na pesquisa do SharePoint também, né? Com o uso do Syntex,
existem inúmeros filtros que você consegue utilizar. Beleza? A Jerusa perguntou também como é o treinamento da máquina. Eu acho que, não sei, na verdade, em que momento que essa pergunta foi feita, mas foi mostrado ali no vídeo. Mas se ficou alguma dúvida, pode perguntar novamente, beleza? A Josi Brito perguntou, né? A cobrança é feita pela quantidade de documentos no site ou a cobrança do site? Aí você está perguntando referente à parte de processamento dos documentos? Se for, a resposta é sim, né? Cada documento processado existe um custo, e o treinamento, né, da inteligência não é cobrado, né? Apenas após você finalizar o treinamento que você sobe os arquivos, né? E cada documento tem um custo ali de alguns centavos, né? Que vai acumulando aí na medida que você utiliza, beleza? E se estiver falando, né, do backup ou do arquivamento, aí é feito pelo custo do giga, beleza? Do giga armazenado. Do processamento, então é isso mesmo, aí você tem acesso ali pelo SharePoint aos metadados, né? São as tags que o Syntex adiciona aos arquivos. Todo mundo que está mandando, obrigado, né? Eu que agradeço aí por comparecerem, né, nesse dia e pela atenção, né, até o momento. Aqui, os nossos contatos, né? Então, o comercial e o suporte Mapdata, nossos telefones. E se alguém tiver alguma dúvida específica ou quiser enviar algum agradecimento, pode enviar direto no meu e-mail, vinicius.prada@mapdata.com.br. É só falar que veio do webinar que a gente troca uma ideia, conversa. E toda essa parte, né, que foi mostrada do Syntex, né, a gente consegue atuar tanto na parte do licenciamento, fazendo a revenda, quanto também na implantação. Então, está precisando de ajuda para colocar em prática, né, para entender ali como funciona e colocar, né, de fato, a ferramenta para funcionar. Aí também pode realizar esse contato com a gente, beleza? E além do Syntex, toda a parte de Microsoft 365 e Azure também conseguimos ajudar. Então, eu acho que é isso, pessoal. Gostaria novamente de agradecer a todos que participaram, né? E espero que esse conhecimento seja de grande proveito para todos vocês, beleza? Todos tenham uma ótima tarde.